Na filtração, o que ocorre? Gente, a filtração ela é um processo de separação, de mistura, porque a água aqui ela está misturada, né? Ela tem partículas suspensas nela e de características coloidais, né? Semissólidas, e a gente tem ali o líquido, que é a própria água. Então, a filtração é um processo de separação de mistura entre um componente líquido e a parte particulada que não me interessa, que é um semissólido ou sólido. Você realiza a filtração quase todos os dias na sua casa. Quando você vai fazer o quê? Um café. O que acontece no café? Você não coloca o pó do café. Eu vou citar aqui o preparo tradicional, bem raiz do café. O que a gente faz? A água ferve e aí a gente vai lá e coloca o pó na água, o pó do café na água, certo? Você pega aquela água com aquele pó do café e bebe? Não, você passa aquela mistura em um filtro. Qual que é a função do filtro? Deixar a parte líquida, a sua parte de interesse, escoar, e a parte sólida que estava dissolvida ali, que estava ali numa emulsão, ela vai ser retida no filtro. E aqui, então, gente, a gente tem esse mesmo processo, tá? Então, a filtração, ela consiste em fazer a água passar por substâncias porosas, capazes de reter e remover algumas das suas impurezas. Como meio poroso, ou seja, como material do filtro, emprega-se em geral areia sustentada por camadas de eixos, sobre as quais existe um sistema de drenos, acarretando a remoção de materiais em suspensão e substâncias coloidais, a redução de bactérias presentes. A remoção de impurezas nesse processo é complexa e pode envolver mecanismos físico, químico e biológico. Por quê? Porque aqui, além da gente fazer essa filtração, que é esse processo de separação de misturas, que é um processo físico, que eu citei para vocês, a gente ainda pode ter filtro de carvão ativado, que eles vão fazer o quê? Filtrar alguns componentes químicos e micro-organismos. Aí entra o processo da filtração química e biológica. Durante a filtração ocorrem os seguintes fenômenos. Ação mecânica de coar, que é separar a parte sólida da parte líquida. Sedimentação de partículas sobre os grãos de areia. Floculação de partículas que estavam em formação pelo aumento da possibilidade de contato entre elas. Formação de partículas gelatinosas na areia promovida por micro-organismos que aí se desenvolvem, no caso da filtração lenta, tá? E os filtros ainda podem ser classificados de acordo com a sua velocidade ou sua pressão. Em filtros lentos é aquele que filtra de maneira mais lenta e você não aplica uma pressão sobre o líquido, ok? Filtros rápidos é aquele filtro que já possui ali, né, uma constituição mais elaborada de materiais como areia, argila, carvão ativado, que vai facilitar o meu processo de filtração. Pode ou não ter alguma pressão aplicada ali. E os filtros de pressão, que obrigatoriamente tem que existir uma pressão do meio efluente, quando ele passar ali, as partículas do meio efluente passarem pelas camadas do meu filtro. Então vamos lá, pessoal. Esse daqui, ó, que eu trouxe para vocês é um filtro rápido, certo? No filtro rápido, nós temos uma quantidade maior de camadas de materiais porosos. Olha só o que a gente tem. A gente tem na camada mais de baixo, vou apontar aqui para vocês. Na camada mais de baixo a gente tem a pedra disco, areia grossa e areia fina. Então, ó, a água entra por aqui, certo? Pela entrada de água. E ela vai passar por esse filtro, composto de várias camadas, né? Então, aqui vai ocorrer o quê? Uma filtração de maneira mais rápida, tá bom? E aqui, ó, a saída da água para o tanque de contato, ok? Então, ó, as partículas vão ficar retidas na areia fina, areia grossa, no pedredisco, na pedra. E aí, esse fundo composto aqui de difusores, que é chamado de fundo falso, porque ainda não é o fundo do recipiente, né? É só o final do filtro. Essa água filtrada vai passar, então, para a saída do tanque de contato, ok? E essa água aqui, ó, que saiu do tanque de contato, vai seguir para qual etapa? Vai seguir para a etapa de desinfecção.
A desinfecção consiste na inativação de micro-organismos patogênicos, realizada por intermédio dos agentes físicos ou químicos, agregado à remoção de partículas coloidais, utilizando as operações unitárias necessárias para cada performance que clarifica a água captada. Professora, eu não sei o que é operação unitária. Operação unitária é cada etapa de um processo dentro de uma malha industrial, dentro do funcionamento de uma indústria. Não precisa você preocupar. Mas o que acontece aqui? Lembre que a desinfecção é a inativação de micro-organismos patogênicos, certo? Que é realizada por intermédio, ou seja, com a ajuda de alguns agentes físicos ou químicos, tá bom? Sempre que a água estiver possivelmente contaminada, as ações dos desinfectantes sobre os micro-organismos devem se dar sobre o mecanismo de destruição ou danificação da organização estrutural da célula. Interferência no nível energético do metabolismo e biossíntese, bem como no crescimento. O que isso aqui está falando? Que quando a água ela tem ali um nível grande de contaminantes de micro-organismos, né? As ações de desinfecção, ou seja, os métodos utilizados de desinfecção, eles têm que visar destruir a estrutura celular do micro-organismo, evitar, né, que esse micro-organismo se prolifere e etc. Agentes químicos, a gente vai ver já. Agentes químicos, quais são? Os mais usados: cloro e ozônio. E agentes físicos, luz ultravioleta, tá bom? Então, vamos lá. Métodos químicos de desinfecção ocorrem com o ozônio, ou pode ser chamado de ozono, certo? Que é um desinfectante poderoso. Não deixa cheiro na água, mas origina um sabor característico, ainda que não desagradável. Apresenta o inconveniente de uma operação difícil e não tem ação residual, ou seja, ele não gera, ele não reage com os componentes da água, então ele não gera resíduos químicos de desinteresse industrial. O iodo ele pode ser empregado também. O iodo ele desinfeta a água após um tempo de contato, mais ou menos de meia hora. No entanto, é muito mais caro para ser empregado, então no sistema de abastecimento público ele quase não é utilizado. A prata. A prata ela é bastante eficiente sobre a forma coloidal ou iônica. Não deixa sabor nem cheiro na água e tem uma ação residual satisfatória. Porém, para águas que contenham certos tipos de substância, como os cloretos, essa eficiência diminui, porque vai ocorrer a formação de sal e deposição na tubulação. Também pode ocorrer a contaminação da água, então não é interessante. O cloro ele é o agente desinfectante mais utilizado. Ele é o mais importante, né, dentre todos os elementos. Além da aplicação de desinfecção, ele também é usado no tratamento de águas para eliminar odor e sabor, diminuir a intensidade da cor, auxiliar no combate à proliferação de algas, colaborar na eliminação de matérias orgânicas e auxiliar a coagulação de matéria orgânica. Então ele é o desinfectante mais utilizado, viu, pessoal? O cloro então, né, ele é o mais empregado. Ele é super eficaz, pois age sobre os micro-organismos patogênicos na dosagem presentes na água. Não é nocivo ao homem na dosagem requerida para a desinfecção. Ele é econômico, ok? Ele não altera as qualidades da água depois de aplicado. Ele não requer uma operação complexa para a sua aplicação. E ele mantém o residual ativo na água, isso é, sua ação é contínua depois de ser aplicado. Você acabou de assistir um trecho de uma das nossas aulas da turma Sanesul. Para você que está nos conhecendo agora, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Eduardo Ferrufino e estou aqui para te ajudar no seu objetivo, que é a aprovação. A família Fita já tem tradição em aprovação em concursos públicos. E na Sanesul não é novidade, nós temos várias aprovações. Vou trazer aqui alguns dos nossos resultados. Nós tivemos, em primeiro lugar, agente em saneamento, Sara Cristine. Mas não foi apenas um primeiro lugar, nós tivemos outro primeiro lugar, Fernando Lara, técnico em análise e tratamento, também em primeiro lugar. E também nós tivemos aqui contador, terceiro lugar, nível superior. E aí, para finalizar, nós trazemos aqui a nossa seguidinha,
onde tivemos primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar no concurso da Sanesul. Agora você já conhece a nossa família. Pode comparar, você vai encontrar vários cursos na internet, mas nenhum é melhor que a família Fita. Nós somos a família que mais aprova na região. Ficou interessado? Então acesse o nosso site fitaconcurso.com.br, clique no link da turma Sanesul e faça sua matrícula agora mesmo. E junte a família Fita. Te espero por aqui. Valeu, até mais! O cloro, então, ele é aplicado na água por meio de dosadores, né? Quando o engenheiro químico responsável técnico ou o químico industrial vai fazer ali a malha industrial, ele já calcula a quantidade de vazão, a quantidade de água que vai chegar no tanque de desinfecção, e aí ele consegue calcular a quantidade de massa a ser utilizada do cloro, tá? E como que ele vai fazer isso? Como que ele vai aplicar? Por meio de dosadores. São aparelhos que regulam a quantidade do produto a ser ministrado, dando vazão constante. Pode ser aplicado sobre a forma gasosa, mas também pode ser aplicado sobre a forma líquida, tá? Mas o gasoso é mais comum. A utilização do cloro gasoso em cilindros especiais, com até 99,9% de pureza, com peso de 40, 50, 68 e 900 kg, requer uma série de cuidados. Primeiro que você vai trabalhar com cilindro gasoso que tem alta pressão. Então tem que ter cuidado já por aí, né? Para não explodir e não acontecer nenhum acidente. O processo de cloração consiste na dissolução do gás cloro, em uma quantidade pequena de água por um dispositivo chamado de clorador. Tá? Ele é um dosador de cloro, então ele recebe o nome de clorador. Essa solução concentrada é aplicada na água após a filtração que se encontra no tanque de contato, garantida a inativação dos micro-organismos, bactérias e vírus. Desinfecção com cloro gasoso. Ó, cloro gasoso tem essa fórmula, Cl2. É quase que disponível em 100% da sua concentração de aplicação. Ele é um gás liquefeito sob pressão na cor verde ou amarelado, de odor forte, irritante e sufocante. O que acontece aqui, pessoal? Quando você vai fazer limpeza da piscina, da sua casa, ou então já viu alguém falar de limpeza de piscina, o cloro, ele é aplicado naquele recipiente ali, né, no caso na piscina. Não fica com cheiro, um cheiro forte? O cloro, ele tem cheiro, tá? E ele é irritante. Às vezes, no dia que ocorre a limpeza da piscina, dependendo do tanto de produto que a pessoa responsável por aquela manutenção aplicar, você tem uma irritação nos olhos, uma irritação na pele, ok? Então, assim, apesar dele ser de fácil manipulação, o mais empregado, ele ainda pode deixar, ele tem, né, um odor forte e ele é irritante. Outro problema aqui, ó, e a gente, além disso, né, dele ter odor e dele ser irritante, sem contato direto, nós temos a formação de cloraminas, que é quando o cloro reage com algumas espécies nitrogenadas presentes na água. Essas cloraminas, elas são tóxicas, tá? E elas são o sobreproduto da desinfecção que não são de interesse e não podem ter na água. Então, aí, depois da aplicação do cloro, é exigido um tratamento de remoção dessas cloraminas, tá? Como que é removido, professor? Não preocupa. Só preocupa que o cloro ele pode gerar subprodutos. Exemplo dos subprodutos, cloraminas. O hipoclorito de cálcio. O hipoclorito de cálcio, pessoal, pode aparecer com essa seguinte fórmula ali, essa aí, ó, CaOCl2, ou mais comumente assim, ó, com cloro na frente, tá? O hipoclorito de cálcio possui o quê? Uma disponibilidade de cloro de 65%. Ele é um composto sólido, tá? Porque é um sal de coloração branca e pode ser em pó ou granulado. Normalmente é usado na desinfecção da água para o consumo humano a forma do cloro gasoso ou molecular, que é o Cl2. A quantidade de cloro na água, como cloro elementar, e ácido hipocloroso, que é formado na água, e íons hipoclorito, é denominada de cloro residual livre e é de extrema importância na inibição de crescimento bacteriano. Então, ó, quais são os íons, né, os elementos, os componentes químicos que vêm do cloro, né, responsáveis e de extrema importância na inibição de crescimento bacteriano? Cloro molecular, que é o Cl2, vou escrever aqui.
Se vier só na prova de vocês Cl, tá errado, tá? Quimicamente não existe cloro livre, a não ser na forma de íon. O ácido hipocloroso, que normalmente aparece assim, ó, mas pode aparecer do jeito que tá também no slide. E o íon hipoclorito, que é esse aqui, ó, tem que vir um menos em cima, ClO. A desinfecção, então, tem caráter o quê? Corretivo e preventivo, considerando que a água pode ser contaminada ao longo do percurso até o consumo. E agora, pessoal, a água já está tratada. O ácido hipocloroso e o íon hipoclorito, esses aqui, ó, eles diminuem o pH da água. E agora, o que a gente tem que fazer? Uma correção nesse pH. A gente tem que aplicar um agente alcalinizante, certo? Então, ó, chamamos de água final a ser distribuída para a população. Isto é, a água que passou pelo processo total de tratamento. Porém, ainda é necessário efetuar alguns processos químicos, como por exemplo a correção do pH. E a adição de flúor, que não deve ser considerada tratamento de água, e sim um aditivo necessário e recomendado pelo Ministério da Saúde. Um exemplo, né, de recipiente chamado de caixa de contato, onde ocorre a aplicação de agentes alcalinizantes e do flúor. Ó, o agente alcalinizante empregado aqui foi hidróxido de cálcio e a adição de flúor vai ser feita pelo hexafluoreto. Pelo hexafluoreto, a adição do pH vai ser feita então pela adição do hidróxido de cálcio e pelo ácido fluosilícico, que é esse aqui, ó, ácido fluosilícico, que é o H2SiF6, ok? Então aí depois que a água tem ali o seu pH ajustado, né, para ficar entre os parâmetros de aceitabilidade, que é de 6 a 9 para a potabilidade, essa água ela já está destinada ao consumo, tá? Por que é importante, pessoal, efetuar essa correção do pH? Porque a correção do pH é o método preventivo da corrosão do encanamento na minha estação de tratamento. Né? A correção do pH, então, consiste em quê? Na alcalinização da água para remover o gás carbônico livre, que forma ácido carbônico, tem um pH relativamente baixo, mas que ele, em contato com espécies inorgânicas, no caso dos metais, ele pode formar óxidos e encrustar na parede ali da minha tubulação, para provocar, no caso, né, a gente vai eliminar esse gás carbônico e evitar que ocorra uma formação dessa superfície, ou seja, encrustamento ali, né, de carbonatos na superfície interna das minhas canalizações. A correção do pH é importante também porque, para a formação de uma película protetora, eleva-se o pH da água a ponto de saturação. O controle da quantidade de produto a ser aplicado é feito por intermédio da determinação do pH, utilizando-se um equipamento específico, pH-ômetro. Tá? Então, o pH ele é medido por um equipamento chamado de pH-ômetro. A fluoretação, como a gente viu, ela não é considerada uma etapa de tratamento, e sim um acréscimo, né, de componente químico ali, regulamentado por lei. Então, ó, a fluoretação da água para o consumo humano é uma medida preventiva de comprovada eficácia, que reduz a prevalência de cárie dental entre 50% e 65%. Em populações sob exposição contínua desde o nascimento, por um período de aproximadamente 10 anos de ingestão da dose ótima. É um processo seguro, econômico e adequado. Quando você vai ao dentista fazer limpeza, então assim, uma consulta de rotina, não é incomum o dentista dar, principalmente ali para crianças, né, e até ali uns 12, 13 anos, um bocejo com flúor. Tá? Então, o flúor ele é importante na prevenção de cárie dentária e é um indicador de saúde bucal. Então, ó, os produtos que se enquadram nessas características são, como a gente já viu, né, o ácido fluorsilícico e o fluosilicato de sódio. São essas moléculas aqui, esses componentes químicos aqui, ó, tá? Aqui nós temos, né, uma relação média das temperaturas máximas de ar e os limites recomendados para a concentração do íon fluoreto na água. Então, ó, as medidas de temperatura máximas diárias do ar, né,
entre 10, 12,1, 12,2 e 14,6, 14,7 e 17,7, 17,8 até 21,8, 21,5 e 26,3 e 26,8 e 32,5. A quantidade mínima, máxima e ótima de concentração de íons fluoreto para cada uma dessas temperaturas, ok? O ácido fluorsilícico, né, que é um agente fluoretante utilizado. Então, ó, a indústria de fertilizantes gera como subproduto esse ácido, que vai ser empregado lá na estação de tratamento de água. Ele é um líquido altamente solúvel em água, e tem que ser, né, pessoal? E corrosivo, o que dificulta o seu transporte e requer reservatórios apropriados. Todos os recipientes, tubulações e válvulas que estiverem em contato com esse ácido devem ser no material de plástico, como o PVC, polietileno, polipropileno, acrílico ou teflon. Os locais de armazenagem devem ser frescos e ventilados por sua natureza tóxica, pois ao vaporizar-se decompõe-se em ácido fluorídrico e tetrafluoreto de silício. Suas principais características são descritas ao lado. Então, qual que é a fórmula desse ácido? H2SiF6, ok? Só precisa de você saber o quê? De você memorizar. A fórmula molecular dele, H2SiF6, e lembrar disso daqui, ó, que o pH dele em solução é muito próximo do menor valor que existe. Olha lá a escala de pH, ó. O menor valor que existe é 1. Então, esse aqui é extremamente ácido. Se entrar em contato, pessoal, com a pele, os animais, enfim, causa grandes incidentes, tá? Porque ele é extremamente ácido, ok? O outro componente empregado aqui, então, é o fluorsilicato de sódio. Ele é um produto de natureza tóxica, sólido na forma de pó branco, brilhante e cristalino, que apresenta baixa solubilidade. Pode ser corrosivo como o ácido fluorsilícico. Necessita de que seus dosadores sejam também de plástico, viu? PVC, polietileno, polipropileno ou teflon. Em função da sua baixa solubilidade, utiliza-se solução saturada para fluoretar as águas de consumo humano. Suas principais características estão descritas ao lado. Diferente do ácido fluorsilícico, o fluorsilicato de sódio ele é insolúvel, tá? Então, aplica-se ao meu efluente, né, a minha água já tratada, que vai passar pela etapa de fluoretação, uma solução bastante concentrada, ou seja, uma solução saturada desse sal. Tá? O que vocês precisam de memorizar? A fórmula molecular, que é essa daqui, ó, Na2SiF6, que se cair na prova, for cobrado na prova, você já viu, tá? E analisem aqui, ó, o pH dessa solução, ele é mais básico do que o ácido. Ó, ainda é um pH ácido, certo? Só que é maior. Então, em termos de nomenclatura, quando um pH é maior, a gente fala que ele é mais básico do que aquele menor do outro. Olha só, o pH aqui do ácido fluorsilícico é de 1,2 e o pH aqui, ó, do fluorsilicato de sódio é 3,5. Ambos são ácidos. Porém, esse do fluorsilicato de sódio, esse pH é um pouco mais básico do que do ácido fluorsilícico, ok, pessoal? Então, encerramos aqui, né, nossa parte teórica. Eu acredito que passamos aí pelos principais assuntos, né, desse tópico do edital de vocês. Muito obrigada pela atenção. Vamos lembrar de manter o foco, a disciplina e a persistência para a gente alcançar os nossos objetivos. Espero vocês no próximo bloco para a gente fazer, né, a gente realizar a resolução de exercícios referentes a esse assunto da aula teórica. Muito obrigada pela atenção de vocês.